Você já se sentiu à deriva buscando um lugar onde a sua alma possa finalmente descansar? Hoje nós vamos mergulhar, irmãos, no capítulo de número 10 do Evangelho escrito por João, e nós vamos descobrir como Jesus ele se revela não apenas como pastor, mas também como a única porta, o único caminho que nos conduz da culpa à salvação e restabelece a nossa comunhão para com o Pai. Irmãos, primeiro nós vamos entender por que ele é a porta das ovelhas. O acesso exclusivo que rompe as barreiras do pecado e nos convida a entrar numa vida renovada. Depois nós vamos revelar o significado do aprisco, esse território de paz, esse território de provisão, onde cada um de nós encontra acolhimento, cuidado e um profundo senso de pertencimento ao corpo de Cristo. Por fim, irmãos, nós faremos um contraste decisivo entre o gesto gentil e sacrificial do bom pastor e a indiferença calculista, irmãos, do mercenário, para que você aprenda a reconhecer a verdadeira voz que cuida de você. Prepare-se, irmãos, para uma jornada de descobertas, em que cada símbolo e cada imagem trazem luz para a nossa história pessoal. Fique comigo, descubra como você pode ouvir o chamado verdadeiro do pastor e, quem sabe, encontrar hoje mesmo um aprisco onde o seu coração sempre sonhou em repousar. Hoje, irmãos, nós vamos explorar essas questões a fundo. Nós vamos examinar as Escrituras. Permaneça conosco, tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. A lição de hoje é a lição de número 6 e tem o título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. A verdade prática da nossa lição, irmãos, nos diz: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos ovelhas do seu rebanho. Os objetivos da nossa lição, irmãos, são analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com o Pai. Segundo, esclarecer o simbolismo do aprisco, enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E por fim, irmãos, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Irmãos, a leitura bíblica em classe que nós iremos fazer está no Evangelho escrito por João, capítulo de número 10, versículo de número 1 ao versículo de número 16. Acompanhe a leitura comigo? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entenderam o que era que ele lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram a mim antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meus amados irmãos, o ponto de número 1 da nossa lição vai nos dizer: Jesus, a porta das ovelhas. O primeiro subtópico, amados irmãos, deste ponto diz o contexto. Amados, o capítulo de número 10 do Evangelho de João, ele não deve ser interpretado de forma isolada. Ele é uma continuação, na verdade, direta dos eventos do capítulo de número 9, onde Jesus ele cura um homem cego de nascença. Esse milagre, irmãos, longe de ser celebrado pelas autoridades religiosas, na verdade provocou uma forte reação por parte dos fariseus. Em vez de eles glorificarem a Deus, na verdade eles interrogaram o homem que fora curado e sua família, e no final expulsam esse homem da sinagoga. Esse ato, irmãos, ele revela, na verdade, uma cegueira espiritual
por parte dos líderes religiosos. Eles não reconheceram a ação de Deus diante dos seus próprios olhos. Essa expulsão, ela serve, amados irmãos, como pano de fundo para a fala de Jesus em João capítulo 10. Ele inicia o seu discurso exatamente contrastando dois tipos de liderança: os falsos líderes, que aqui são representados pelos fariseus, e ele próprio, que é o verdadeiro pastor. Amados, essa contraposição, ela está profundamente enraizada na profecia de Ezequiel capítulo 34, onde Deus ele denuncia os pastores de Israel por explorarem o rebanho e não cuidarem das ovelhas fracas e se apacentarem a si mesmo em vez de apacentar o povo. Deus então ele promete, irmãos, que ele mesmo vai buscar as suas ovelhas, que ele mesmo levantará um único pastor sobre elas. E essa é uma clara profecia messiânica. Estamos falando aqui de Jesus, o bom pastor. Jesus ele se apropria, irmãos, diretamente dessa imagem para revelar a identidade e a missão dele. Os fariseus, eles agiam como juízes cruéis, excludentes. Eles cumprem, na verdade, o papel dos pastores infiéis que Ezequiel ele denunciou. Eles não reconheceram a voz do verdadeiro pastor. Eles expulsaram aquele homem que acabara de ser curado e eles mostraram com isso que são guias que não são confiáveis. Jesus, irmãos, por outro lado, ele acolhe aqueles que foram excluídos. Jesus ele revela que a sua liderança, na verdade, é marcada pela compaixão, pela inclusão, pela verdade. Esse contexto, irmãos, evidencia um ensinamento muito poderoso que nós precisamos atentar nesta lição. A verdadeira liderança, irmãos, espiritual, ela não exclui, mas ela resgata. Ela não oprime, mas ela cura. Ela não serve a si mesma, mas ela se entrega pelas ovelhas, seguindo o exemplo de Jesus. Veja que, em contraste com os mercenários que cuidam das ovelhas simplesmente por interesse próprio, Jesus ele atua em obediência ao Pai, por amor ao rebanho. Ele é o cumprimento vivo dessa profecia, aquele que traz restauração àqueles que foram feridos pelos sistemas religiosos da época. Então, irmãos, esse contexto de João capítulo 10, ele denuncia exatamente a falência da liderança religiosa de Israel e aponta para Jesus como o novo modelo de liderança. Um pastor que vê, um pastor que cura, um pastor que acolhe e que protege as suas ovelhas. Ele não se apresenta, irmãos, aqui apenas como pastor, mas como a presença divina prometida em Ezequiel, capítulo 34. Aquele que veio de verdade, irmãos, buscar o que estava perdido. O subtópico 2, ele vai nos dizer a porta das ovelhas. Irmãos, Jesus ele não se apresenta meramente como um guia entre tantos, mas na verdade como a única porta, a porta única, a porta legítima para o rebanho de Deus. Quando ele declara no capítulo 10 e versículo 7 ao 9, eu sou a porta, ele retoma exatamente, irmãos, a revelação do nome divino, lá em Êxodo 3 e 14. Jesus ele está afirmando aqui, irmãos, que não é somente uma autoridade eterna, mas ele está afirmando aqui a exclusividade de acesso ao Pai. Ninguém se aproxima de Deus senão por ele. Essa afirmação, irmãos, reforça que qualquer caminho paralelo não passa de uma usurpação. Sabe por quê? Porque em Cristo e somente nele nós encontramos reconciliação e encontramos um ingresso seguro para o aprisco do Senhor. Em contraposição, irmãos, os falsos pastores que são descritos aqui como ladrões e salteadores, Jesus, ele revela, irmãos, que a fisionomia de quem serve é exatamente movido por amor, não por interesses próprios. Esses líderes ilegítimos ecoam, na verdade, a denúncia lá de Ezequiel 34, que condena pastores indolentes, que condena predadores, que estão preocupados apenas em se nutrir a si mesmo à custa do rebanho. Jesus, porém, irmãos, é diferente. Ele cumpre essa promessa divina de buscar, de reunir, de restaurar cada ovelha perdida. Ele não pula muros, irmão. Jesus ele entra pela porta estabelecida pelo Pai. Isso demonstra, irmãos, transparência, cuidado, soberania. Glória a Jesus. Como bom pastor, irmãos, ele não se limita a abrir o caminho, mas ele oferece vida em sua plenitude. Veja que a abundância lá de João 10 e 10, essa abundância que Jesus ele provê, transcende a mera subsistência. Na verdade, é uma comunhão contínua
contínua com o Pai. É uma provisão de paz, é uma provisão de direção segura nos vales mais escuros da nossa vida, irmãos. O cuidado sacrificial de Jesus, que entrega a própria vida pelas suas ovelhas, revela exatamente que a porta não é apenas um limite de acesso, mas é o próprio canal de graça que assegura pasto verde, que assegura águas tranquilas prometidas ao rebanho do Senhor, conforme nós vemos na figura do pastor do Salmo 23. Irmãos, a intimidade estabelecida entre o pastor e as suas ovelhas, ela se manifesta exatamente na capacidade de discernir e responder à voz dele. Veja, esse relacionamento pessoal, ele cumpre a imagem consoladora de Isaías. Como pastor apacentará o seu rebanho. Está lá em Isaías 40 e verso de número 11. Isso sublinha, irmãos, que quem entra pela porta não permanece desconectado, mas é profundamente enraizado no cuidado e na liderança de Cristo. Irmãos, o ensino da porta das ovelhas revela que a segurança, a provisão, o lar espiritual, nós só podemos encontrar em Jesus, o único e perfeito acesso ao coração do Pai. Veja, irmãos, o terceiro subtópico ainda vai nos dizer a mensagem da porta. Amados irmãos, quando Jesus ele proclama, eu sou a porta, isso está lá no versículo de número 7 a 9 do capítulo 10, ele retoma, irmãos, uma imagem profunda do Antigo Testamento. Assim como o Salmo, ele vai declarar o Salmo 118, verso 20, essa é a porta do Senhor, por ela entrarão o justo. Jesus ele se coloca, irmãos, como o único portal seguro para o aprisco divino. E não se trata aqui, irmãos, de uma alegoria vaga, na verdade é uma realidade em que ele mesmo encarna o ponto de encontro entre o céu e a terra. Somente ele, irmãos, consegue assegurar que todo aquele que nele crê acesse o Pai sem intermédios humanos, sem nenhum intermediário. Quando Jesus se apresenta, irmãos, como a porta, ele também está assumindo aqui, amados irmãos, o ofício de sumo sacerdote compassivo, conforme nós vemos a declaração do autor da carta anônima aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 ao 16. Essa metáfora, irmãos, ela indica que, ao passar por ele, nós nos aproximamos confiantemente do trono da graça, seguros, irmãos, de que nossos medos, seguros de que nossas vulnerabilidades são sustentados por aquele que se compadece de nós e intercede por nós. Mas nós precisamos entender, irmãos, entrar por Cristo não é um evento isolado. Na verdade, é o início de uma vida transformada. A fé viva, a fé manifestada, converte-se em obediência, que frutifica em santificação. Entrar e sair pela porta de Jesus, irmãos, resulta em constante renovação da nossa mente. Resulta, irmãos, em um revestimento de um novo homem, seguindo a imagem de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Mostra, irmãos, em ações que obedecem à voz do pastor. Isso, de fato, é entrar e sair por esta porta. Amados, esse convite é um convite universal, é um convite inclusivo. Jesus ele afirma em João, capítulo 10 e versículo 16: tenho outras ovelhas e elas ouvirão a minha voz. Amados, assim como o profeta Isaías ele convida no capítulo 55, verso 1, todos vós que tendes sede, chegai-vos às águas. A promessa aqui, amados irmãos, que se segue é uma vida de abundância, não é mera sobrevivência, mas é uma vida de plenitude, é uma vida de comunhão com Deus, e é para todo aquele que tiver sede. É uma promessa, irmãos, que assegura ao crente não só a proteção contra o ladrão que mata e destrói, mas assegura pasto verde, assegura águas tranquilas, assegura o cuidado eterno do bom pastor. O ponto 2 vai nos dizer o aprisco das ovelhas. E o subtópico de número 1 vai nos falar parábola, uma alegoria. Irmãos, quando nós observamos os ensinamentos de Jesus, que por vezes utilizava de parábolas, né? As parábolas de Jesus, como a do aprisco das ovelhas, representam exatamente uma forma sublime que Jesus ele utilizava para
comunicar-se com o ser humano. Quando Cristo ele ensinou por meio de parábolas, na verdade ele cumpriu aquilo que foi profetizado. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 35, e está citando aqui Salmo 78 e verso 2. Irmãos, esse método que Jesus ele utilizou para ensinar não era um método meramente estilístico, mas era um método, irmãos, profundamente estratégico. As parábolas, elas funcionavam como histórias terrenas com significados celestiais. Era algo, amados irmãos, que permitia que verdades espirituais fossem transmitidas com imagens familiares aos ouvintes. Jesus ele afirmou aos seus discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus disse isso lá em Lucas capítulo 8, versículo 10. Essa parábola do aprisco, ela ilustra perfeitamente essa dinâmica. Ao retratar-se como a porta do aprisco e também como o bom pastor, Jesus ele criou exatamente uma alegoria rica que comunica múltiplas verdades. Nós vamos ver o ensinamento da exclusividade da salvação, vemos a verdade da proteção divina, vemos a verdade do sacrifício redentor, o cuidado pastoral. O apóstolo Paulo ele vai confirmar essa abordagem quando ele escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 19, o que se conhece de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. As parábolas, irmãos, são precisamente esse meio de manifestação divina que torna acessível verdades eternas com imagens temporais, coisa do cotidiano, coisa que o povo vivia. Quando nós estudamos as parábolas de Jesus nos dias de hoje, irmãos, nós somos convidados a ter a mesma experiência dos ouvintes, dos primeiros ouvintes, a penetrar, irmãos, além da narrativa superficial e descobrir um significado muito mais profundo. Isaías ele profetizou: ouvindo ouvireis, mas não entendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Está lá em Isaías capítulo 6 e versículo 9. Jesus ele cita isso lá em Mateus 13 e 14. Mas, amados, Jesus ele ensinou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa instrução, irmãos, nos lembra que as parábolas não exigem apenas atenção auditiva, mas exigem, irmãos, um discernimento espiritual para captar essas verdades eternas que estão revestidas com uma roupagem temporal. Precisamos entender, irmãos, que a Bíblia não é um livro natural. Nós precisamos de discernimento para entendê-lo. O subtópico 2 vai nos falar o aprisco das ovelhas. Veja, conforme descrito no capítulo 10, esse aprisco consistia essencialmente em uma edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, possuía apenas uma porta por onde as ovelhas elas eram conduzidas ao entardecer. Essa estrutura física, irmãos, comum ali na Palestina do tempo de Jesus, revela, na verdade, profundas verdades espirituais sobre a nossa relação com Cristo. Por quê? Porque existe uma singularidade, irmãos. Essa singularidade, irmãos, registra, ilustra como Jesus é o único caminho para a salvação. Reforça a sua própria declaração quando ele diz no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E só existe uma porta, só existe um caminho. Essa verdade, irmãos, nós vamos encontrar em várias outras passagens confirmadas, em que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, em que Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida. No aprisco, as ovelhas elas eram supervisionadas pelo porteiro ou pelo pastor que se posicionava junto à entrada e com isso garantia a sua proteção durante a vulnerabilidade da noite. Essa prática pastoral, irmãos, judaica, ela era transmitida por gerações e estabelece, irmãos, um paralelo com a vigilância constante de Cristo sobre o seu rebanho. No Salmo 23 e verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele guardará o teu pé de ser preso. Está lá em Provérbios 3 e 26 também. Amados, a representação simbólica do aprisco remete diretamente à atividade pastoral que os judeus eles exerceram ao longo de várias gerações. Desde os tempos dos patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, nós podemos observar, amados irmãos, que passando por Moisés, que apacentava o rebanho do seu sogro, até Davi, que foi chamado exatamente dos campos de pastoreio para ser rei. Amados, vemos que essa tradição
tradição é rica, e essa tradição estabeleceu exatamente a metáfora do pastoreio como símbolo da relação entre líderes e povo, que encontra exatamente o seu ápice no ministério de Jesus. Então veja, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo entre a igreja de Cristo e o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. O apóstolo Pedro ele confirma: "E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória." Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. O aprisco, irmãos, ele representa a igreja como corpo de Cristo, onde os crentes eles encontram segurança, onde os crentes eles encontram comunhão, onde eles encontram identidade sob a autoridade de Cristo, aquele que é o grande pastor das ovelhas. Irmãos, essa estrutura pastoral do aprisco também encontra ecos nas palavras proféticas de Ezequiel, que antecipou o tempo em que o próprio Deus iria pastorear o seu povo, como um pastor em que está no meio das suas ovelhas, em que no dia em que as suas ovelhas estão dispersas, diz: "Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas." Essa promessa, irmão, se cumpre cabalmente em Cristo, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O subtópico de número 3, irmãos, vai nos dizer um lugar de proteção. Amados, o aprisco das ovelhas simboliza, em sua essência, um lugar de proteção espiritual que é inigualável, onde nós, os seguidores de Cristo, encontramos refúgio, onde nós encontramos segurança. Esse local, irmãos, é definido diretamente pelo pastor do rebanho, aquele que demonstra um cuidado, aquele que demonstra um vigilante compromisso extraordinário com as suas ovelhas. Mas nós vamos entender, irmãos, que o significado deste compromisso é profundo. É revelado na disposição do pastor em sacrificar-se, se necessário, por aqueles que estão sob sua proteção. Conforme Jesus, ele declarou: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas." Versículo 11, capítulo 10 de João. Amados, nós precisamos entender que essa proteção sacrificial, ela encontra várias passagens que confirmam esse fato. O salmista, ele proclama confiante: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Glória a Jesus. Isaías, ele vai profetizar este cuidado e ele vai dizer: "Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará junto ao seu peito. As que amamentam, ele guiará mansamente." Capítulo 11, versículo 11 de Isaías. Então, irmãos, sem sombra de dúvida, não há lugar mais seguro para o crente do que estar sob a vigilância e a proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa verdade, irmãos, é corroborada por Paulo, por exemplo, quando ele afirma: "Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Jesus mesmo, irmãos, ele promete: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão." Isso é uma garantia de Deus, irmãos. O compromisso de Jesus com o seu rebanho, ele fica muito evidente através da sua obra consumada no Calvário, quando ele proclama: "Está consumado." Lá em João capítulo 19, verso 30. Esse sacrifício supremo, irmãos, cumpriu a profecia de Zacarias: "Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas", mas também estabeleceu a fundação para a proteção eterna daqueles que creem. Pedro, ele enfatiza, irmãos: "Porque também", diz a palavra do Senhor, "Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus." Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Irmãos, as afirmações de Jesus, quando ele diz: "Eu sou a porta", quando ele diz: "Eu sou o bom pastor", expressam, irmãos, de forma muito clara essa realidade dual de acesso e cuidado. Como porta, Jesus, ele oferece a entrada para a salvação, ele oferece a segurança. "Se alguém entrar por mim", disse Jesus, "será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens." Jesus, como pastor, irmãos, ele protege ativamente, ele conhece cada ovelha pelo seu nome, como Deus ele havia prometido lá na profecia de Ezequiel: "Eu mesmo
mesmo cuidarei das minhas ovelhas e farei com que repousem, diz o soberano Senhor. Versículo 15 do capítulo 34 de Ezequiel. Irmãos, esse cuidado ele se estende a todos, sem exceção, a todos que fazem parte do corpo de Cristo. Reforçam, irmãos, essa unidade dos crentes sobre o único pastor. Paulo ele descreve essa realidade dizendo: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. A proteção divina, irmãos, abrange toda a igreja. Como Pedro, o apóstolo, nos assegura: vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é bom estar debaixo da proteção do sumo pastor, irmãos. No aprisco de Cristo, nós encontramos não apenas refúgio temporário, mas encontramos, irmãos, uma proteção que é eterna. A palavra nos diz, irmãos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa presente, nem futura, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que promessa gloriosa, irmãos. Davi, ele reconheceu: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este não é outro lugar a não ser o aprisco do Senhor, irmãos. Lugar de proteção, lugar de refúgio. O ponto 3 da nossa lição, irmãos, vai nos dizer a distinção entre o bom pastor e o mercenário. E o subtópico 1 fala exatamente do bom pastor. Amados, Jesus Cristo, ele se apresenta a nós com uma das metáforas mais poderosas e significativas da Escritura. Eu sou o bom pastor. Amados, precisamos entender que essa declaração, longe de ser apenas uma figura de linguagem, na verdade revela o coração da missão de Cristo, revela a natureza do seu relacionamento com aqueles que o seguem. O caráter distintivo do bom pastor, amados irmãos, está exatamente fundamentado em seu sacrifício que foi voluntário. Ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa declaração, irmãos, antecipa exatamente a cruz, onde o próprio Jesus ele se entregaria a sua vida em resgate de muitos. Diferentemente, irmãos, do ladrão, que somente vem para matar, roubar e destruir, mas em contrapartida, irmãos, Cristo, ele veio com um propósito que é completamente oposto. Essa disposição para o sacrifício não é mera retórica. Entenda isso, foi concretizada no Calvário, onde, sendo achado em forma de homem, a si mesmo Jesus, o bom pastor, deu a vida, se humilhou, tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pior morte que poderia haver, a mais desonrosa que poderia haver. Essa missão do bom pastor, irmãos, transcende o ordinário. Ele declara assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, essa oferta de vida, ela se manifesta pelo menos em duas dimensões complementares. A dimensão que é eterna, celestial da salvação. Jesus, ele assegura, irmãos, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse dom, irmãos, é o dom da vida eterna. É o cumprimento do propósito citado lá em João capítulo 20, versículo 31, para que crendo tenhas vida em seu nome. Mas também temos, irmãos, uma dimensão virtuosa da santidade como estilo de vida. O bom pastor, ele não apenas salva, mas ele também transforma. Ele nos conforma, irmãos, à sua imagem. Ele nos conduz, irmãos, pelos caminhos da santidade prática. A Bíblia nos mostra, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Precisamos entender, irmãos, que Cristo, o nosso bom pastor, ele molda o seu rebanho para refletir exatamente o seu caráter. Ele nos guia, irmãos, pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. A generosidade, irmãos, do sumo pastor é sem igual. Ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. Essa proteção, ela é inigualável. Ela é expressa, irmãos, em diversas passagens. Por exemplo, no capítulo 10 e versículo 29. Veja que Jesus, ele não apenas protege, mas também conhece intimamente as suas ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Essa proteção, irmãos, supera qualquer segurança
segurança terrena. Veja que o texto diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. A profecia de Ezequiel 34, versículo 12. Mesmo quando uma ovelha se desvia, irmãos, o bom pastor ele deixa as 99 e vai em busca da que se desviou. Jesus ele disse: quem entra no meu aprisco encontra uma vida verdadeira. O aprisco de Cristo, irmãos, oferece não apenas segurança, mas oferece plenitude de vida. Como Davi ele reconheceu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse aprisco, irmãos, ele é caracterizado por um descanso. Veja que o salmista no Salmo 23 e verso 2 diz: em verdes pastos me faz repousar. Esse aprisco, irmãos, nos provê direção. O salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça. Está no verso 3 do Salmo 23. Esse aprisco provê conforto. O texto ainda diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse aprisco, irmãos, provê abundância. Prepara-me uma mesa, o meu cálice transborda. O nosso Senhor, irmãos, é indiscutivelmente o melhor dos pastores, o sumo pastor. Irmãos, a sua superioridade como pastor está firmada tanto em sua divindade quanto em sua humanidade perfeita. Como o grande pastor das ovelhas, ele supera, irmãos, os pastores humanos em todos os seus aspectos. Pedro, ele reconhecendo essa verdade, chama-o exatamente de sumo pastor, aquele a quem todos os pastores humanos precisam e devem prestar contas. Isaac Donaldson, ele vai observar que os pastores humanos estão para Cristo como a lua está para o sol. Eles refletem uma luz que não é deles próprio, mas vem do sumo pastor. Em Cristo, irmãos, o bom pastor, nós encontramos a expressão suprema do cuidado divino, o seu sacrifício, a sua oferta de vida abundante em dimensões eternas, mas também temporais, a sua proteção incomparável, a sua vida verdadeiramente nos proporciona, irmãos, o seu aprisco e nos proporciona todos esses aspectos que revelam o porquê dele ser indiscutivelmente o melhor dos pastores, como ovelhas do seu pasto, irmãos. Nós somos chamados não apenas a receber os seus benefícios, mas a também reconhecer a sua voz, como Jesus ele disse. Nós somos convidados a segui-lo fielmente por onde quer que ele vá. O subtópico 2 ainda vai nos dizer o mercenário. Veja que no relato de João, capítulo 10 e versículo 12, Jesus ele descreve uma figura que é alarmante, que se contrasta radicalmente com a sua própria identidade como bom pastor. Ele está falando do mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas. E Jesus diz que o mercenário vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Essa descrição, irmãos, revela uma verdade profunda sobre aqueles que assumem posição de liderança espiritual sem a vocação ou sem um compromisso genuíno. O texto ele evidencia que, ao contrário do bom pastor, aquele que verdadeiramente se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário ele é diferente. O mercenário ele opta por fugir diante do perigo. E essa escolha, irmãos, é uma escolha de autopreservação. É uma escolha que revela a natureza fundamental de quem é o mercenário. Ele prioriza o seu próprio bem-estar acima daqueles que ele deveria proteger. Esse comportamento, irmão, se contrasta diretamente com o exemplo de Cristo, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. E com o chamado apostólico de que Paulo ele expressou: de boa vontade gastarei e me desgastarei pelas vossas almas. Quando ele escreve aos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele diz isso. Não demonstra, irmãos, zelo nem cuidado por elas. O mercenário, ele pode executar até funções pastorais, mas ele carece de amor, ele carece de dedicação essencial ao verdadeiro cuidado. O profeta Ezequiel, ele denunciou pastores semelhantes. Ele disse: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentariam os pastores as ovelhas. Essa ausência, irmãos, do zelo genuíno é um sinal revelador da motivação incorreta desses mercenários. Jesus ele alertou: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então veja, irmãos, as ações e atitudes do mercenário simbolizam ele como ladrão e bandido. Essa caracterização severa encontra paralelos em outras passagens bíblicas. Paulo ele adverte, por exemplo, sobre os falsos mestres.
aqueles que introduzem dissimuladamente heresias que são destruidoras. O próprio Jesus, irmãos, ele identificou aqueles que sobem por outro lugar e ele diz que são como ladrões e salteadores, indicando uma entrada ilegítima ao ministério por ambição, por interesse próprio. Em contrapartida, irmãos, o bom pastor, ele promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Essa oposição fundamental de propósitos, irmãos, reflete nas consequências do seu ministério. Jesus, ele esclarece que a sua missão é de que todos tenham vida e a tenham com abundância. Mas veja que quando Paulo ele adverte, por exemplo, sobre aqueles que corrompem a palavra de Deus, isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 17, essas pessoas trazem destruição espiritual. O apóstolo Tiago também ele alerta: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Está lá na carta de Tiago, capítulo 3, e versículo 1. O mercenário, irmãos, em vez de construir, ele destrói tudo que encontra no caminho. Esse comportamento destrutivo contradiz, irmãos, o propósito fundamental do ministério, que é de edificação e não destruição. Os verdadeiros ministros, irmãos, eles são chamados a edificar o corpo de Cristo e não a desmantelá-lo. Paulo, ele escreveu aos Coríntios e ele disse assim: portanto, procurai com zelo a edificação da igreja. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 12. O mercenário, ele abandona as ovelhas à própria sorte, irmãos, e esse abandono é particularmente prejudicial quando as ovelhas estão vulneráveis. Zacarias, ele profetizou sobre um pastor inútil, que não cuidará das que estão perecendo, nem procurará a perdida. Está no capítulo 11, versículo 16. Jesus, irmãos, contrastando esse comportamento, ele declarou: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Veja que diferença entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário, irmãos, é a representação de um líder que tem caráter falsificado, de mestres fraudulentos. Jesus, ele advertiu, irmãos, quanto a isso. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Paulo, ele preveniu, irmãos, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Paulo diz isso quando está orientando Timóteo. Veja, os mercenários, eles procuram constantemente semear divisão entre o povo de Deus. E essa característica, irmãos, é especialmente danosa para a comunidade da fé, para a propagação do evangelho. Paulo, ele adverte, irmãos, quanto a isso. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, aqueles que provocam escândalo em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastai-vos dele. É a recomendação de Paulo aos Romanos no capítulo 16 e verso de número 17. Judas, ele denuncia aqueles que são a causa das divisões, que são sensuais, que não têm o Espírito Santo. Está no versículo 19. À luz desses ensinamentos, irmãos, a igreja ela é chamada. E o chamado da igreja é um chamado ao discernimento. João, ele exorta: amados, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Os verdadeiros pastores, irmãos, seguindo o exemplo do bom pastor, eles precisam examinar as suas motivações, o seu compromisso. Eles precisam se lembrar das palavras de Pedro: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, segundo a vontade de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Amados, a figura do mercenário permanece como um alerta que é perene. Nos lembra, irmãos, da necessidade de uma liderança genuína, de uma liderança sacrificial, de uma liderança inspirada e centrada em Cristo na igreja. Através do discernimento, irmãos, e da fidelidade às Escrituras, nós podemos, irmãos, confiantemente identificar e resistir àqueles que, como mercenários, buscam não o bem do rebanho,
mas os seus próprios interesses pessoais. Que Deus nos livre desses mercenários, irmãos. No terceiro subtópico, o comentarista nos chama a uma comparação lobos vorazes e bom pastor. Os lobos, irmãos, aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário ele já não está atento à sua chegada. Essa observação, irmãos, revela uma natureza estratégica e oportunista das forças que se opõem ao rebanho de Deus. Não é por acaso, irmãos, que Pedro ele adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, precisamos entender que os lobos espirituais, assim como os naturais, eles buscam um momento de vulnerabilidade. Quando a vigilância ela está diminuída, quando a atenção já não existe. O mercenário, por sua vez, ele opta por fugir. Ele abdica das suas responsabilidades. E é nesse momento que essa realidade é claramente descrita por Jesus. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. E é nesse momento que o lobo as arrebata e dispersa. Note, esse abandono, irmãos, ocorre precisamente quando a proteção ela é mais necessária. E isso, irmãos, revela uma diferença fundamental entre aquele que serve por interesses próprios e aqueles que servem por amor. Jesus ele afirmou: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o contraste radical disso com aqueles que têm a atitude de autopreservação, como as dos mercenários, é diferente. Veja que não é por acaso que o apóstolo Paulo ele descreve esses lobos vorazes como sendo falsos mestres. Essa identificação, irmãos, tem uma base muito sólida nas Escrituras. Particularmente nós vemos na despedida de Paulo, por exemplo, aos anciãos que estavam ali em Éfeso. O texto vai dizer claramente lá em Atos dos Apóstolos: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Veja, irmãos, esse aviso revela exatamente que a ameaça ela não vem apenas de fora, mas pode vir exatamente de dentro da igreja. Mas no momento de desatenção, no momento de vulnerabilidade, os lobos, irmãos, eles promovem doutrinas enganosas. Eles comprometem a fé recebida do evangelho. Jesus ele advertiu sobre essa realidade quando ele diz: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, parecem como crentes, mas interiormente, diz o Senhor Jesus, são lobos devoradores. Veja que Paulo ele vai falar acerca dessa preocupação quando ele fala com Timóteo sobre aqueles que se desviaram da verdade, lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 18. E Paulo ele ensina que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, irmãos. Irmãos, esses falsos mestres, eles iludem, eles levam consigo as ovelhas desatentas. Pedro, ele vai alertar sobre esta tática. Estas são fontes sem águas, nuvens impelidas por uma tempestade para as quais está reservada a escuridão das trevas para sempre. Porque falando coisas muito arrogantes, diz a palavra do Senhor, de vaidades, engoldam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Capítulo 2, versículo 17 e 18 da segunda carta do apóstolo Pedro. A linguagem sedutora, as promessas vazias, irmãos, são ferramentas comuns desses predadores espirituais. Precisamos entender, irmãos, que estes lobos vorazes, esses falsos mestres, têm intenções que são destrutivas. Paulo ele se refere a essas pessoas como aqueles que adulteram a palavra de Deus. Em outras traduções vai dizer que eles mercadejam com ela. Esse versículo, irmãos, revela exatamente que a motivação por trás dos falsos ensinos frequentemente, irmãos, estão ligadas a um ganho pessoal. Há um ganho que muitas vezes é financeiro, mas pode ser também um ganho de prestígio, de poder. Jesus ele denunciou aqueles que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes lobos vorazes, irmãos, geram divisões no rebanho. Paulo ele instrui ao homem faccioso, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. O termo faccioso aqui, irmãos, significa herege. Refere-se exatamente àqueles que promovem
divisões sectárias. Em Romanos 16, versos 17 e 18, Paulo ele exorta: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastai-vos dele, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e com lisonjas, eles enganam os corações dos simples. Estes lobos, irmãos, dispersam as ovelhas. João ele observa muito bem que saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso, irmãos, é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João capítulo 2 e versículo 19. A dispersão que eles promovem, irmãos, não é apenas física, mas também doutrinária, também espiritual. Eles afastam os crentes da verdade central do evangelho. É por isso que João ele adverte: amados, não creais em todo espírito, mas prove se os espíritos realmente são de Deus. O chamado aqui, irmãos, é para que nós permaneçamos vigilantes. Como Pedro ele adverte: sede sóbrios e vigilantes. A vigilância espiritual, irmãos, é a nossa responsabilidade contínua. Nós precisamos, irmãos, como Jesus, ele nos exorta a conhecer a voz do verdadeiro pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Veja, irmãos, que isso é familiaridade com a voz do bom pastor, através das escrituras, através da oração. É a nossa maior defesa contra essas vozes falsas. Precisamos, irmãos, mais do que nunca, permanecermos unidos ao rebanho. Veja que a estratégia que os lobos frequentemente utilizam é isolar uma ovelha do rebanho. Mas a palavra nos exorta, irmãos, a não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Nós precisamos confiar na proteção do bom pastor. Jesus ele prometeu, irmãos: eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa segurança final, irmãos, é fundamental na nossa confiança em meio aos perigos. O conflito entre os lobos vorazes e o bom pastor não é meramente uma narrativa ilustrativa, mas é uma realidade espiritual que continua, irmãos, a se desenrolar na história da igreja. Mas a nossa segurança está exatamente em conhecer, em seguir, em confiar naquele que não apenas guarda a porta do aprisco, mas também deu a sua vida para proteger e salvar as suas ovelhas. O bom pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a aula de hoje fica por aqui, mas continua nos comentários. Deixe o seu amém para que nós saibamos que você chegou até aqui. Coloque suas dúvidas e, dentro da medida do possível, nós estaremos respondendo. Compartilhe no grupo da sua igreja esta aula e abençoe alguém. Se inscreva no canal para que você não perca nenhuma das nossas aulas e nenhuma das nossas leituras diárias que nós publicamos diariamente aqui no canal. Curta este vídeo e ajude que ele chegue mais adiante. No mais, irmãos, que todos tenham uma semana abençoada e uma aula abençoada no próximo domingo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.